Olá, nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre abertura comercial e como isso pode ajudar ou atrapalhar o Brasil, né? Esse é um tema bastante controverso que, enfim, está muito em voga e tem muita gente falando, né? Tenho gravado poucos vídeos aqui no canal, mas aqui realmente a agenda está impossível, uma correria desgraçada. Adoro gravar esses vídeos, mas não estou conseguindo, né? Às vezes eu consigo escapar aqui, por exemplo, hoje é um domingo, né? Estou com um pouco mais de tempo aqui e vou aproveitar para gravar esses vídeos, mas eu vou ver se eu consigo gravar mais, né? Que realmente está um caos, né? Precisa pagar o leite das crianças e não sobra muito tempo. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse tema que eu acho que é muito relevante, né? Essa ideia de que basta abrir a economia brasileira para que tudo se resolva e que a gente volte a crescer, que as empresas brasileiras consigam conquistar mercados no mundo e que o capitalismo brote do Brasil, né? Esse é um tema super controverso entre economistas, né? Tem uma literatura gigante que discute isso, tanto teórica, quanto empírica, quanto histórica, né, de várias perspectivas. O FMI trabalhou muito com esse tema, o próprio Banco Mundial. Até interessante que o FMI agora, recentemente, fez uma espécie de meia-culpa, né? Eles soltaram um paper, que eu vou deixar aqui o link, desse agora de 2019 mesmo, acho que de março, abril, que é em homenagem ao Harry Potter, né? O título do paper é a volta da política cujo nome não pode ser dito, né? Em homenagem ao Voldemort do Harry Potter, né? E a política que não pode ser mencionada é a política industrial, né? E ali finalmente o FMI reconhece. Claro, não é o FMI, né? São economistas pesquisando dentro do FMI, reconhece a importância da política industrial, né, do governo ter, de vários países, em diversos momentos do tempo, tendo ajudado, né, criado um ambiente propício e ajudado as empresas para competir no comércio mundial e não simplesmente ter aberto a economia, né, como se imagina que poderia ser feito aqui no Brasil para resolver tudo. Né? Então é o The Policy That Shall Not Be Named. Né? E é engraçado porque tem um destaque para a Ásia, né, que foi onde essas políticas mais deram certo. O grande nome que popularizou toda essa discussão mais recente foi o Rajun Chang, né, economista amigo meu coreano lá de Cambridge, que é professor. Mas claro, esse é um tema que vem já de séculos nessa discussão. O Eric Reinert, que é um economista norueguês interessante também, tratou disso num livro dele maravilhoso de 2007, 2008, que é Como os países ricos ficaram ricos e por que os pobres continuam pobres. Tem uma literatura do Banco Mundial que eu mencionei de inserção externa e de desenvolvimento econômico, que é principalmente dos anos 80, 90. Talvez a Anne Kruger seja o grande nome. Depois o próprio Paul Krugman, o Roderick entraram nessa discussão. Tem um relatório famoso sobre a Ásia, que é um relatório do Banco Mundial de 1993 sobre o milagre asiático, né, The East Asian Miracle. Enfim, tem uma literatura gigante. Depois, para quem tiver interesse, eu vou deixar alguns links aqui no meu blog. Tem muita coisa também. Nos cursos que eu dou, eu falo muito sobre isso. Mas eu vou explicar de maneira bem simples, né? Por que não basta só abrir a economia, né? Precisa se fazer mais do que isso, né? Acho que tem duas metáforas que ajudam a entender isso. A primeira é a da luta de boxe, né? Na luta de boxe, você nunca coloca um peso-pena para lutar com um peso pesado. Por isso que tem a classificação e os níveis de peso, né? Porque em geral o peso pesado destrói o peso pena. Né? Então é a mesma coisa se aplica para o comércio internacional. As empresas mundiais, especialmente dos nichos relevantes, né, de manufaturas high-tech, de serviços complexos e sofisticados, são gigantes perto das empresas de países pobres e pequenos e emergentes, né? Até mesmo de renda média. Né? Então é óbvio que se você abrir a economia totalmente, essas empresas gigantescas vão triturar, né, vão fritar as economias emergentes e as pequenas empresas, pequenas e médias empresas dessas economias emergentes. E é o que vai acontecer com o Brasil, aliás, já tem acontecido com o Brasil. Né? Desde que a gente abriu a economia nos anos 90, basicamente nosso tecido produtivo foi dizimado. Né? A gente perdeu grandes capacidades produtivas, grandes empresas e assim por diante. Não quero dizer com isso que você precisa proteger indefinidamente as empresas, né? A proteção é um negócio que deve ser temporário e atrelado a metas, né? A outra metáfora aqui que eu acho legal é da educação dos filhos, né? Obviamente que você não vai mandar seu filho para o mercado de trabalho com 10, 12 anos de idade, porque ele não vai ter a menor condição de fazer nada, na pior das hipóteses vai virar um engraxate. Você vai proteger ele, entre aspas, vai dar um bom estudo, boas condições para ele,
e no máximo, depois da faculdade, você tem que mandar ele embora de casa, né? Fala, olha, 22 anos chega, 24 anos chega, vai, se vira na vida e não tem mais proteção. A mesma coisa se aplica para o desenvolvimento econômico. Os casos de sucesso da Ásia foram casos onde o Estado protegeu durante um determinado período e depois obrigou essas empresas a competirem, né? E competir no mercado mundial, né? Não existe desenvolvimento econômico só com abastecimento de mercado interno. Então essas empresas de fato conseguiram, se aplica para o Japão com a Toyota, um caso mais recente que eu estava vendo da China, do Huawei, né? Nem sei como fala esse novo celular, que eu até vi que eles já vendem mais do que a Apple, né? A segunda maior produção de smartphones do mundo é dessa Huawei. Primeiro a Samsung, segundo Huawei, depois a Apple. Um belíssimo exemplo, na indústria automotiva toda chinesa, o governo ajudou muito, fez conteúdo nacional, ajudou a desenvolver uma cadeia de autopeças dentro da China, transferiu tecnologia, impôs transferência de tecnologia para as empresas chinesas e depois as que quebraram, quebraram, as que não quebraram, vingaram e o governo chinês tirou essas, vamos dizer assim, essas boias, né? E falou, pessoal, ó, se vira nos 30 aí, vocês vão ter que competir. E hoje, inclusive, a China está fazendo carros importantes, né, no setor de carro elétrico, impressionante que os chineses já estão fazendo. Né? A JAC também, que é uma empresa chinesa que chegou no Brasil. Coreia do Sul, então, nem se fala. A Hyundai é um exemplo quintessencial disso. Né? O governo ajudou muito com o crédito público. O próprio Park Chung era amigo pessoal do fundador, do dono da Hyundai, e ajudou ele de todas as formas possíveis e imagináveis. Sempre é bem crony capitalism, né, que é aquele capitalismo de compadre, só que na Ásia deu certo, porque o Park Chung foi esperto, ele ajudou, mas sempre condicionado a desenvolvimento tecnológico, sempre condicionado a metas e sempre condicionado à conquista do mercado mundial. Porque ele tinha clara essa noção de que se você proteger simplesmente, você vai criar um bando de rent seekers ineficientes, né, de empresas que ficam ali mamando nas tetas do Estado, em tarifas, né, em proteção, e não resolve nada, né, ninguém se desenvolve assim. Então, essa é uma segunda metáfora. Tem uma terceira também interessante, que é do campo de futebol, né, que tem muita gente que diz que o livre comércio é um leveling the playing field, né? Ou seja, você precisa de um campo de futebol neutro para que o melhor time ganhe. Só que quando você vai competir no mercado mundial, sendo um país pequeno ou médio, emergente, na verdade o campo ele está torto contrariamente a você, né? Porque aqui estão as empresas grandes, ricas, e você está aqui com as empresas pequenas e pobres. Então você precisa atacar de baixo para cima. É muito difícil tomar mercado desses caras, para não dizer que é impossível. Então, na verdade, o que a gente precisaria com a política industrial, que eu estava mencionando aqui do relatório da FMI e de tantos outros que discutem, né? Você precisaria desnivelar o campo no sentido contrário, para que esse time adquirisse habilidades, aprendesse a jogar bem, para depois conseguir lutar, talvez de igual para igual. Né? Me lembro do exemplo do Bush, do governo Bush, quando ele fez o CAFTA, né? Que eles conseguiram passar no Congresso americano o CAFTA, que era o Central American Free Trade Agreement, né? Que seria o equivalente do NAFTA pro que é o North American Free Trade Agreement, né, para o Canadá e México, eles fizeram para a América Central. E aí no discurso da assinatura da lei, o Bush, né, o grande Bush, fantástico, né, falou assim, agora finalmente as empresas americanas vão ter condições de competir de igual para igual com as empresas da América Central. Né? Então, isso é um exemplo claro, maravilhoso do que eu estou falando. Né? Imagine agora as empresas americanas podendo competir de igual para igual com as empresas da América Central. A América Central não tem nem empresa. Né? Você olha para Nicarágua, Honduras, Guatemala, um pouquinho a Costa Rica conseguiu se virar por conta lá da Intel, lá atrás, e criou uma cadeia de eletroeletrônicos pequenininha, frágil, mas pelo menos foi alguma coisa. O resto é tudo produção de banana e petróleo, né? Então imagina que as empresas americanas precisam de igualdade de condições para competir com as empresas da América Central que nem existem, né? Então fica até ridículo até, né? Não dá nem para discutir. Então, a abertura comercial não vai resolver o problema do Brasil se a gente encarar como simplesmente essa ideia de que você tira todas as tarifas, que aliás já são poucas, e naturalmente as empresas brasileiras ficarão mais eficientes e conquistarão o mercado mundial. Não. A gente precisa de ajuda do Estado temporária, né, condicionada a metas e análise estratégica de diversos setores onde a gente tem sim alguma vantagem comparativa e a gente pode avançar na cadeia produtiva, então vale um mapeamento do setor público e medidas que possam estimular, condicionadas a metas de eficiência, metas de avanço tecnológico, metas de conquista de mercado mundial, né? Porque no final do dia, sem conquistar o mercado mundial, não tem jeito. Né? O grande exemplo no Brasil provavelmente é a WEG. Né? A Embraer é um belo exemplo também, mas acho que a WEG é uma empresa incrível, né? Que conseguiu fazer muito disso. A parte de turbinas eólicas, por exemplo, é um belíssimo exemplo. Eles estão hoje entre os grandes players de turbinas eólicas, se valeram de legislação do BNDES que beneficiava
energia limpa e assim por diante. A própria Embraer, né? Mais recentemente esse KC-390, que é o avião cargueiro de guerra que foi contratado pelo PAC, ajudou muito a Embraer. A Embraer é uma potência também, né, em termos de empresa brasileira, né? Então é isso. Então, quando a gente fala de abertura comercial, tem os dois lados, né? Se a gente entender a abertura comercial como um país que precisa de empresas dominando o mercado mundial, vendendo no mercado mundial, sendo eficientes no mercado mundial, eu sou totalmente a favor de abertura comercial, né? Não existe desenvolvimento e enriquecimento sem integração mundial e conquista de mercados relevantes no mundo. Se abertura comercial significa dizer simplesmente cortar todas as tarifas e abrir tudo e achar que resolve, aí eu sou contra a abertura comercial, porque precisa se fazer uma abertura estratégica, inteligente, né? Uma política industrial que acompanhe isso de maneira estratégica e inteligente para tentar turbinar essas empresas privadas domésticas para que elas possam conquistar espaço no mercado mundial. Tá bom? Obrigado.